orando e após a oração, o presbítero aqui hoje já estará ministrando a palavra do Senhor. Meus irmãos, eu me salvo da paz do Senhor. Ficamos em pé, por gentileza, vamos orar ao Senhor, nosso Deus. Graças a Deus pelo privilégio de estarmos na presença do Senhor, para ouvir mais uma porção de sua palavra. Com alegria nós vamos receber a palavra de Deus e colocar em prática nas nossas vidas, em nome de Jesus. Querido Deus, Pai, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado através da Tua palavra. Queremos, ó Deus, entregar às Tuas mãos as nossas vontades, o nosso querer, a visão, Senhor meu Deus, que venha, Senhor, ser a Tua visão, e possamos, ó Pai, obedecer a Tua palavra, Senhor, guardar no coração, para não pecar contra Ti. Usa o Teu Filho com graça, com sabedoria, como instrumento, como vaso em Tuas mãos, porque aqui estamos para ouvir, Senhor, tudo quanto o Senhor tem a falar conosco, através, ó Pai, da instrumentalidade do Senhor vai usar o Teu Filho. Assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus cumprimenta a nova igreja da paz do Senhor Jesus. Amém. Os podem se tomar assento, Deus abençoe. Eu pedi a gentileza, vamos ver se poderia descer um pouco. Eu vou passar um pouco para o lado, e os irmãos vão poder estar vendo bem a projeção aqui à frente. Em primeiro lugar, irmãos, quero agradecer ao nosso Deus pela oportunidade de estar aqui na igreja sede, estar aqui ministrando esta aula para os irmãos, e louvado seja o nome do Senhor. Agradecer a pessoa do pastor Lauro Monte, nosso pastor presidente, por essa oportunidade de confiança, e também ao pastor Sérgio Cunha, que nos fez o convite para estarmos aqui aprendendo juntamente com os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, antes de iniciar a aula, nós passamos uma enquete para os irmãos, creio que a maioria já respondeu. Então, eu gostaria de estar recolhendo, temos 3 obreiros que eu deixei para estar recolhendo das enquetes. Por favor, os irmãos já responderam, está passando para nós. O vereador Ricardo, o irmão Renato, já que o Renato colocando todo o áudio, por favor, a gentileza em nome de Jesus. Enquanto eles estavam recolhendo, nós vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, e o versículo 8. Em seguida, nós iremos para Atos, capítulo de número 17. Atos, capítulo 1. E a leitura é no versículo de número 8. Assim está escrito na palavra de Deus: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Vamos para Atos, capítulo 17, a partir do versículo de número 15. Teremos aqui todo esse texto até o versículo 34. Nos fala aqui, quando Paulo estava na sua segunda viagem missionária, ele pregou o Evangelho em Atenas. Assim está escrito, a partir do versículo 15. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça, com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, uns diziam: que quer dizer este padoreiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam Jesus e a ressurreição. Então, e tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo:
Poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, em que vos errais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos de mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E Deus só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, os limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, a prata, uma pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado o dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que designou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, e entre os quais estava Dionísio, com a Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Amém? Meus irmãos, nós queremos aqui nesta noite estar ministrando esta aula com o tema Missões Transculturais, um desafio para a igreja do século XXI. Então, irmãos, quando nós vemos essas duas passagens em Atos dos Apóstolos, nós vemos que Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele comissionou os seus discípulos para que fossem em todo lugar anunciando o Evangelho, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então nós vemos que o nosso Senhor e Salvador, Ele que deu ordem para que a sua igreja avançasse ao mundo. E quando a igreja ela fosse penetrando o mundo, alcançando povos, alcançando nações e pessoas de outros lugares distantes, com certeza estaria entrando em outras culturas, estaria entrando em contato com pessoas de outros idiomas, estaria entrando em contato com pessoas que tinham a sua própria ideologia, seus próprios pensamentos e conceitos do que é certo e errado, conceitos de divindade. Então é um grande desafio que o Senhor Jesus ele deu para os seus discípulos. Porque quando nós olhamos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que por um certo momento, nos primeiros anos da igreja, a igreja ela permaneceu nos círculos da cultura judaica. Vemos que os apóstolos missionários também, por causa da perseguição, eles iam pregando, geralmente, primeiramente nas sinagogas judaicas, e depois que foi se anunciado aos gentios. Vemos o relato da igreja, era fazendo missão transcultural no livro de Atos dos Apóstolos. E quando nós vemos aqui no texto do capítulo 17, é um texto muito importante quando se fala de missões transculturais. Porque nesse texto o apóstolo Paulo, quando ele entra em contato com aquelas pessoas atenienses, gregos, você vê que Paulo ele não vai para uma sinagoga de judeus, mas Paulo ele está em meio àquela multidão, ele vai pregar no Areópago. E o interessante é que Paulo ele não traz ensinamento do Antigo Testamento, falando da lei de Moisés para aquele povo, porque muitos ali até então não conheciam a lei de Moisés, não tinham um conhecimento pleno do que seria o Deus do Antigo Testamento. Mas Paulo ele começa a apresentar a Jesus Cristo, e Paulo ele já entra com um ponto de contato com aquela cultura, porque ele
escritores gregos que não estão no Antigo Testamento, não são pessoas que foram chamadas por Deus, mas da cultura daquela época, poetas e filósofos, Paulo cita, para entrar num ponto de contato, para apresentar a eles o Deus desconhecido a quem ele estava pregando. E nós hoje, irmãos, vamos estar aprendendo um pouco sobre missões transculturais. Eu peço a gentileza de passar para o próximo slide. Então nós vemos aqui no capítulo 28 de Mateus, a grande comissão, a ordem que o Senhor Jesus, o imperativo que o nosso mestre ele deu para a igreja, de nós irmos por todo mundo e pregar o Evangelho, irmos por todo mundo e fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todos os ensinamentos do Senhor Jesus. Então nós vemos que Jesus Cristo ele ordenou para que fosse a igreja, os apóstolos, para todas as nações. Não pode fazer por favor. Então vemos aqui as últimas instruções. Mais uma. Nós entendemos nesse texto, capítulo 28, versículo 19 e 20, que alguns princípios haviam que Jesus ele deu para os seus discípulos, autoridade. Nós vemos que o Senhor ele disse que ele tinha autoridade nos céus e na terra. Jesus ele teve o poder, no versículo 18, e dando autoridade para a igreja fazer a sua missão. Então, quando nós fazemos a missão de pregar o Evangelho, quando você está proclamando as boas novas, você não está sozinho, porque o próprio Senhor Jesus ele está conosco. Mas basta os resultados deixarem para o Senhor. Nós temos a missão de estar pregando a palavra de Deus. Nós vemos no próximo ponto que eles deveriam fazer mais discípulos. A igreja ela não poderia ficar limitada a um número. Nós vemos que o Senhor Jesus ele disse para a sua igreja para que nós fizéssemos discípulos, ensinar todas as nações. Então nós vemos aqui, irmãos, que nós não podemos ficar limitados somente a um número, mas a igreja ela tem que avançar. Nós temos que ter a vontade do Senhor, temos que ter a vocação, temos que ter a nossa meta, o objetivo de alcançar mais pessoas, de fazer mais discípulos. Nós somos discípulos de Jesus e temos que alcançar. O próximo ponto, eles deveriam batizar e ensinar os novos discípulos a obedecerem a Jesus Cristo. Então era a ordem que Jesus deu ali, para que levasse a palavra, fosse até as nações, fizesse discípulos e batizasse. E esse é o motivo da igreja ela ainda permanecer aqui na terra. É o motivo que nós ainda não fomos arrebatados, é porque é o tempo de Deus tem dado para a igreja estar pregando o Evangelho. Mas isso não se limita somente ao texto que nós lemos em Atos, ou mesmo no Evangelho de Mateus, para aquelas pessoas, mas para todos nós é a nossa missão. Então, para entrar aqui no nosso tema, nós vamos estar estudando um pouquinho no livro de Atos Apóstolos. Então, veremos aqui o próximo ponto, sobre a missão que os discípulos desempenharam, pregando o Evangelho em todos os lugares. Vemos aqui que o Senhor Jesus, ele estaria todos os dias com eles, por intermédio do Espírito Santo. E no livro de Atos dos Apóstolos, Lucas, ele registrou a notável expansão do Evangelho, desde Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, quando você lê o livro de Atos, você tem uma leitura atenciosa, você compara o livro de Atos, você tem um atlas bíblico, você tem um mapa do Novo Testamento, do Império Romano, tem das províncias romanas, da Judeia. Então você vai ver aonde os discípulos estavam cada vez mais alcançando. E o interessante disso, irmãos, é que tudo foi pela direção de Deus. Começou com perseguição, mas você vê que em pontos importantes, o Espírito Santo, ele ordena
para que os apóstolos e discípulos eles vão e preguem para determinado povo ou determinada pessoa. Vemos que o Evangelho ele rompeu barreiras culturais, alcançando diversos grupos étnicos. Os discípulos, em várias ocasiões, foram impelidos pelo Espírito Santo a pregar as boas novas. E foi conforme o Senhor Jesus ele disse em Atos capítulo 1, versículo 8. Foi primeiramente pregado em Jerusalém, entre o povo judeu, e ali houve uma grande, muitas almas se renderam ao Senhor, milhares de pessoas, mas depois você vai vendo nos próximos capítulos, que depois da perseguição, o Evangelho vai para Samaria, e ali já começa uma quebra de uma barreira cultural. O pastor José ministrou aqui, da ocasião em que Jesus Cristo estava conversando com a mulher samaritana, em João capítulo 4, e vemos a dificuldade que era para o judeu ele estar se comunicando com o samaritano, que era um povo de qual Deus ele queria alcançar também, por causa da cultura, por causa das barreiras culturais que os próprios judeus colocaram, porque os samaritanos eles eram um povo misto. Depois que a Síria derrotou Samaria, foi levado em cativeiro pelo exército assírio, o povo de Israel, o reino do norte, e ali sobrou um povo de pessoas pobres, e ele colocou, o Império Assírio, o rei da Síria, colocou pessoas de outras nacionalidades a estar vivendo ali, convivendo com os judeus que sobraram, os israelitas que sobraram, fazendo assim, eles fizessem uma mistura. E ali foi um grupo étnico que foi rejeitado pelos judeus, porque eles não tinham a ascendência pura das 12 tribos. Eles eram misturados com gentios. E no Novo Testamento, para os judeus daquela época, eles eram um povo que eles não aceitavam no reino de Deus. Mas Jesus ele veio para romper barreiras culturais. Nós não podemos olhar, irmãos, para as diferenças. Não podemos olhar, irmãos, por o que uma pessoa está crendo, da forma como ela crê em Deus. Mas essa é uma pessoa que precisa ser alcançada pelo Evangelho. E Jesus ele via isso. Ele quebrou duas barreiras culturais, porque ele falou com uma mulher, que era algo que não era costume da época, não poderia dentro da cultura judaica, e ainda falou com uma mulher samaritana, sozinho. Mas nós vemos o amor de Deus, que ele rompe todas as barreiras culturais. Louvado o nome do Senhor. Então aqui nós vamos ver, irmãos, alguns mapas, e vamos ver aqui o crescimento da igreja. Temos aqui a terra de Israel, no Novo Testamento, tá? Foi onde começou, nós vamos estar falando aqui um pouquinho sobre o crescimento da igreja nesse contexto. E também temos aqui o Império Romano, o próximo mapa aqui do Império Romano, que é, no caso, nós vemos em Atos dos Apóstolos o crescimento, o avanço através da vida do apóstolo Paulo. Então vamos aqui, irmãos, a obra missionária em Atos dos Apóstolos. Então aqui nós vamos falar agora do Evangelho transcultural, ou seja, o Evangelho, a missão transcultural dentro da palavra de Deus, na história bíblica, narrada em Atos. Então nós vemos o primeiro ponto, Filipe em Samaria. Próximo mapa. Filipe em Samaria, Atos capítulo de número 8. Vemos que em Atos 8, o que aconteceu naquela ocasião? Os samaritanos receberam com alegria o Evangelho, mas Filipe foi pregar lá porque os apóstolos ordenaram? Sim ou não? Sim ou não? O apóstolo Pedro ordenou para que fizesse uma viagem missionária para Samaria? Foi dessa forma? O que aconteceu? O Espírito Santo? Ainda não. Aconteceu algo, aconteceu uma circunstância. Perseguição. Os líderes judeus os líderes ali estavam perseguindo a igreja, e Paulo, ele era um grande promotor da perseguição, ele invadiu várias casas e a igreja teve que sair correndo. Muitos irmãos, os apóstolos ficaram, mas a maioria teve que se espalhar. Então nós vemos aqui o primeiro ponto, que os samaritanos eles recebem com alegria o Evangelho. Então, por causa da perseguição. Então, de Jerusalém, eles foram até Samaria. Filipe foi da região de Jerusalém e desceu a Samaria.
Algo importante os irmãos saberem dentro do entendimento bíblico, é que embora às vezes Jerusalém parece estar embaixo, e falar que no mapa, na geografia, ele está subindo, sempre o escritor bíblico ele vai falar descendo. Tá? Quando ele está em Jerusalém, ele vai para uma cidade, fala desceu até essa cidade. Ou quando ele está em outra cidade, que vai para Jerusalém, fala subiu a Jerusalém. Por causa da importância espiritual e religiosa para os judeus. Ele sempre usa subir a Jerusalém. Então nós vemos que ele desceu até Samaria. E lá, em Atos capítulo 8, versículo 1 a 25, eles recebem o Evangelho. Porém, depois, agora sim, direcionado pelo Espírito Santo, Filipe, ele prega para o eunuco etíope que estava no caminho de Jerusalém para Gaza. Já no mapa ali, a parte inferior, a parte esquerda ali, foi para Gaza. Naquele caminho de Gaza, aonde havia o eunuco. Os irmãos lembraram, havia as festas judaicas. Então o eunuco, possivelmente ele era um prosélito, ele era convertido ao judaísmo, um gentio. Então ele retornando, o Espírito Santo ele fala para que o eunuco fosse para aquele caminho, para o caminho chamado deserto. Ele entregou para uma pessoa. E diz a tradição cristã que esse homem, esse eunuco etíope, ele era um dos nobres, trabalhava para a rainha ali da Etiópia, ele pregou o Evangelho da Etiópia, ele foi missionário ali, depois da conversão. Então a história está em Atos 8, 26 a 39, os irmãos sabem que aquele eunuco que quis ser batizado nas águas, ele foi, e depois o Espírito tomou Felipe e levou ele para as regiões ali de Azoto. Então é o próximo ponto. Então Filipe parte de Azoto, depois que ele foi arrebatado do Espírito, levado em Azoto, e foi subindo agora para Cesareia, lá em cima. Então nós vemos aqui, irmãos, que o Espírito Santo ele estava conduzindo a igreja para que ela fizesse missões transculturais, fosse sair daquele círculo que estava ali na Judéia, mas agora estava indo para Samaria e já agora indo para outros lugares da província romana. Então ali Filipe se estabeleceu em Samaria. E o próximo ponto aqui, o próximo mapa, é o apóstolo Pedro. Então vemos aqui, quando você lê o livro de Atos, capítulo 9, capítulo 9 e 10, você vai ver que Pedro, ele tinha uma dificuldade de aceitar, de pregar o Evangelho para outras pessoas. E foi até mesmo o próprio Espírito Santo que teve que ensinar para ele isso. Pedro ele não conseguia compreender como é que seria os gentios aceitarem o Evangelho, mas não participarem das cerimônias judaicas, das cerimônias da lei de Moisés. Como é que seria isso? Não tinha essa compreensão. Então nós vemos que, em livre jogo, Pedro estava ali pregando o Evangelho. E Deus, através dele, operando muitos sinais e maravilhas, curando pessoas, ressuscitando uma jovem, levando muitas pessoas a crer no Evangelho. Porém, ali ele estava na casa de Simão o Curtidor, e nesse mesmo momento da história, a Bíblia nos fala de um centurião romano, Cornélio, que estava na cidade de Cesareia, e agora estava em Jope. Não lembro de Jope ali, Filipe passou por ali. Então ali estava em Jope, Pedro estava em Jope, agora ali em Cesareia. O centurião Cornélio teve uma visão de um anjo que falou para que fosse até Jope, na casa de tal pessoa, para chamar Pedro, que ele diria para ele o caminho da salvação, ia pregar para ele. E nós vemos que nisso o Espírito Santo fala para Pedro, quando os soldados chegam lá, para que ele não temesse e fosse junto com aqueles homens. Então vemos agora que a grande bênção é que aquelas pessoas aceitam o Senhor. Então nós vemos que o próprio Espírito Santo estava conduzindo a igreja para que ela saísse, para que ela quebrasse as barreiras culturais. Porque até mesmo no texto que você vê, quando Pedro ele vai até a casa de Cornélio, ele fala que não é normal, não é digno ele sendo judeu e estar na casa do gentio. Não é costume. Então o Espírito Santo já estava mostrando para ele, até mesmo na questão daquela visão com os animais. Então vemos que agora eles vão alcançando agora pessoas de outras nacionalidades. Né? E vemos depois também a obra missionária através dos discípulos que chegaram em Antioquia, por causa da perseguição, Antioquia da Síria,
o Evangelho foi pregado primeiramente. Agora nós vemos que eles foram agora voluntariamente pregando aos gregos, porque até então os outros discípulos pregavam somente a judeus, samaritanos, mas agora quando chegam ali em Antioquia, eles começam a pregar aos gregos, tá? Então os gregos ali não são pessoas da Grécia, mas é um termo que o Lucas ele usa para definir os gentios de língua grega. Então para pregar aquelas pessoas que eram pagãs. E agora ele começa, os discípulos ali, a pregar e funda-se uma igreja. E é a primeira igreja missionária que nós vemos ali em Atos Apóstolos. Depois nós vemos as viagens missionárias do apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária, na qual ele pregou também juntamente com Barnabé. Ele foi pregando por algumas partes da Ásia Menor, passando pela ilha de Chipre. Temos também depois as viagens missionárias, a segunda viagem missionária, que Paulo ele foi até a Europa, ele alcançou a Europa pela primeira vez, na segunda, e na terceira viagem missionária, na qual ele passou um bom tempo em Éfeso e também pregou em Corinto. Então vemos essas narrativas bíblicas das viagens do apóstolo Paulo. E por fim, a viagem do apóstolo Paulo até Roma. Então essa aqui nós vemos o alcance da palavra de Deus narrado no livro de Atos através dos missionários, os primeiros missionários, que eram os apóstolos Pedro e depois o apóstolo Paulo. Então vamos agora, pode passar aí. O segundo tópico, que é o que é missões. Então agora, irmãos, nós vamos estar falando para os irmãos, abordando o que você pensa sobre missões. O que é fazer missões para você? Pode passar. É o próximo tópico agora. Isso. Então agora, o que seria fazer missões? Então vamos agora à origem da palavra. Então vamos aqui ao próximo quadro, que nos fala sobre a origem da palavra missões. Ela vem do latim mito, que significa enviar. No Novo Testamento aparece o termo grego apostelo, com o mesmo significado da palavra latina. E do século XVI, tá? Isso começou com as missões jesuítas, tá? Que a Igreja Católica ela promoveu para que alcançasse o mundo oriental, as Índias, alcançasse até mesmo o Japão. Tá? Então aí a Igreja Católica foi fazendo as missões jesuítas, no caso a Igreja, mas esse grupo da Igreja. Então no século XVI a gente começava a fazer esse trabalho. E a palavra missão passou a significar a Igreja sendo enviada ao mundo. Em João capítulo 3, versículo 16, nós ficamos sabendo da preocupação de Deus com a humanidade decaída e distanciada dele, razão pelo qual ele enviou a Jesus ao mundo. Então, missões dentro da igreja, ela tem esse significado, é enviar, né? Vamos lembrar da palavra latim, ela vem do mito, a palavra latim mito, e é do grego, que está registrado no Novo Testamento, apostelo, que é o significado, que é enviar missões, enviar pessoas. Os apóstolos, por exemplo, têm que ser enviados em nome do Senhor Jesus. Bem? Então, próximo quadro. E o alvo principal de missões, ela é proclamar o reino de Deus a todos os homens. Então, quando nós vemos aqui o mandamento do Senhor, é que ele levar para todas as pessoas. Agora, uma pergunta eu faço para a igreja. Será que você faz a recepção de pessoas aqui, você vai levar a mensagem do Evangelho? Será que você vai olhar a cultura dela, vai olhar a nacionalidade, vai ver algum ponto que vai te dificultar para pregar para aquela pessoa? Mas nós vemos que temos que levar para todos. Segundo ponto, missões é tarefa suprema da igreja. As estatísticas mostram que evangelizar o mundo, e principalmente os povos não alcançados, é um desafio. É por isso que missão transcultural é um desafio para a igreja no século XXI. Porque os povos não alcançados representam praticamente 60% da população mundial. Próximo ponto. E 7% de todos os missionários enviados ao mundo trabalham entre hindus, budistas, muçulmanos. São povos que representam 60% da população mundial
E calcula-se que apenas 30% da população mundial já ouviu falar do Evangelho. Então é um número muito limitado e pequeno, irmãos. Então nós vemos que ela sendo a tarefa suprema da igreja, nós devemos nos preocupar. Nós devemos nos preocupar em alcançar essas pessoas, em fazer missões, em enviar missionários. O Senhor Jesus ele falou para nós orarmos para que o Senhor envie levantes ceifeiros para a sua seara. Será que a nossa oração ela tem sido essa? Deus levanta os ceifeiros, levanta missionários, porque o mundo precisa ouvir a palavra de Deus. Somente 7% de missionários, pessoas chamadas, vocacionados por Deus, que trabalham nesse povo que representa 60%. E além disso, irmão, o desafio para esses homens além da barreira cultural, é a perseguição que eles passam pelos muçulmanos e pelos hindus também na Índia. Próximo ponto. Aqui nós vemos um gráfico de mais ou menos a percentualidade de evangélicos, protestantes no mundo. Então aqui na área verde são mais de 2%. A área amarela, menos de 2% evangélicos e mais de 5% de demais cristãos, incluindo católicos, ortodoxos. A área vermelha, menos de 2% evangélicos e menos de 5% dos demais cristãos. Então nós vemos ali que na área vermelha, ela pega a parte da janela 1040. Tá? Vai pegando a parte superior da África e pegando ali a Ásia. E você vê que o Japão está em vermelho. O Japão é um dos países menos evangelizados do mundo. Embora aqui, irmãos, se você fizer uma pesquisa, existem várias igrejas, existem centenas de igrejas evangélicas. Mas, irmãos, parece que o número não cresce. Não tem avançado muita obra aqui. Nós temos que orar pelo Japão. Nós estamos aqui, irmãos, dentro de um contexto transcultural. Você teve a oportunidade, irmão, se você conversar com pessoas do Brasil, sabe, irmão, a riqueza cultural que você hoje tem quando você voltar para a sua nação, você vai ver a diferença. O conhecimento que você tem hoje, da experiência de vida aqui, com uma outra cultura, associando, você tendo contato com pessoas que têm um outro idioma, tem a sua cosmovisão diferente. Então, nosso conhecimento amplia muito. E nós aqui, irmãos, com essa virtude, com isso, nós não podemos ficar parados. Temos que alcançar. Nós temos que pregar, irmãos, para japoneses sim, irmãos. Embora nós vivemos aqui numa comunidade brasileira, vivemos num contexto brasileiro, o Japão também facilita muito para nós latino-americanos vivemos aqui. Temos tradutor em tudo quanto é lugar, em prefeitura, atendimento para nós brasileiros, tudo em português. Mas se você pensar bem, se não fosse assim, se fosse tudo em kanji, se tivesse na imigração, na prefeitura, e não existisse estudar, não ia ser mais difícil? Você não ia se esforçar mais para aprender? É mesmo, irmão. Às vezes, com tanta comodidade que nós temos hoje, ficamos, às vezes, um pouco relaxados nessa área. Mas se nós tivermos uma dificuldade, o Japão não facilitasse tanto assim para o brasileiro, eu creio que uma grande maioria estaria falando bem, perfeitamente a língua japonesa. Estaria assim. Então nós vemos, irmãos, que diante de tudo isso, não é para nós ficarmos parados, nós nos conscientizarmos de fazer missões transculturais. Então agora nós vamos entrar no tema, Aqui a palavra em japonês ou chinês é evangelho. Então nós vamos entrar agora, missões transculturais, um desafio para a igreja. Então vamos entrar no primeiro tópico, que é cultura. Tá? E a cultura que vamos estar falando aqui, todo mundo já é algo do nosso cotidiano, vocês vão lembrar de algumas experiências passadas no Japão. Segundo o dicionário Aurélio, cultura ela é o complexo de padrões de comportamento das crenças, das instituições e de outros valores espirituais e materiais, transmitidos coletivamente e característicos de uma sociedade. Então nós vemos que, segundo o dicionarista, é um complexo de padrões de comportamento de crença, instituições e valores. Então cada povo ele tem um padrão de cultura diferente do outro. Ele tem um modo de pensar diferente.
Ele tem um modo de analisar o que é certo, o que é errado, o que é valioso, o que não é, diferente de um do outro. Por exemplo, houve um missionário que ele foi para a África, para uma certa tribo, e segundo o relato dele, ele começou a pregar o evangelho. Eu acredito que ele tinha um tradutor ali. Mas quando ele começou a falar sobre a traição de Jesus, Jesus foi trair, o Judas Iscariotes, ou que as pessoas que estavam ouvindo a pregação dele, todo mundo começou a ficar, se exaltar, feliz. É isso aí. Mas ele não entendeu. O missionário ficou um pouco sem entender. Aí depois que ele pregou, ele foi perguntar para o tradutor por que eles ficaram assim exaltados quando falou de Judas. Porque para eles, a pessoa que trai, isso é algo valoroso, uma virtude. A pessoa que é um traidor é algo que é admirável para eles. Então aí ele teve que reformular aquela mensagem para poder entrar dentro daquela cultura. Então vê a dificuldade, o modo de pensar diferente. Às vezes até mesmo a forma de você falar de Deus. Aqui no Japão, por exemplo, acredito em Deus. Mas o que o japonês, já pensou? Parou para pensar, o que o japonês pensa do que é Deus para ele? O que para ele é Deus? Será que é igual o Criador dos céus e da terra? Porque às vezes, quando você conversa com algumas pessoas no Japão, eles falam que foram deuses que fizeram, falam até mesmo que foi Oni, foi o diabo que fez essas coisas. Então, há uma cosmovisão, um pensamento muito diferente. Então, aí nós temos que nos preparar, conhecer a cultura alvo, saber como eles pensam, como é que é a religião deles, para você entrar com o Evangelho preparado. Dentro do que eles já conhecem, dentro do que eles sabem o que é certo. Assim como Paulo, ele pregou ali aos atenienses. Ele foi citando poetas gregos, conhecidos. Porque no Europa era um local que discursava pessoas com seus conceitos de pensamento filosófico. E Paulo, ele era um homem erudito. Ele era tanto na teologia, quanto ele era na universidade, digamos assim, secular. Ele conhecia muito bem a cultura grega. Ele sabia que os gregos foram as pessoas que criaram praticamente a universidade, o ensino para as pessoas, ampliado para o povo em geral. Então Paulo entrou no ponto de contato que ele já sabia, daquilo que já conhecia, né, dentro da cultura e da literatura deles, para apresentar Jesus. Então vemos aqui que cada povo ele tem o seu padrão de cultura, que é a totalidade dos valores passados, de geração a geração em cada sociedade. Não é o que vem de centenas e até mesmo milhares de anos. Cultura africana, cultura brasileira, cultura judaica, cultura japonesa. Então isso é a tradição e o modo que eles têm essa totalidade, esse complexo de valores, de religião, crença, que está inserido. Agora nós entramos aqui e você vai ver o choque cultural. O que você acha, o que você pensa, como eles agem. Olha que exemplo interessante. Os evangelistas interculturais têm que ser eficientes no aprendizado da língua e da cultura do povo alvo. O aprendizado de uma cultura que é aculturação. O aprendizado de uma cultura nunca será completo sem o aprendizado da língua. Então, duas coisas importantes: idioma e a cultura, o complexo que eles entendem. Então, aqui temos um exemplo aqui, né? Missionário. Nem ser missionário, que língua você fala? Aí ele respondeu: nem ser guerreiro, nem não fala a língua. Então, não houve um diálogo ali. Diferente, né? Ponto de vista diferente. Então, muitas vezes, né, o missionário, ele vai entrar na dificuldade do choque cultural. Como ele vai se expressar o Evangelho? Então, ele tem que entender o que ele pensa. No caso da questão da língua, né? Você citou a língua ali, o ponto ali nesse diálogo é língua. Então, o missionário ele interpretou a língua de uma forma, que é fala, já o outro ele pensou a língua como comida. Entendeu? Então, é um ponto de vista diferente. Nós devemos entender. Então, irmãos, quando nós entramos dentro de uma cultura, você vai aprender, vai pregar com uma cultura diferente, vamos citar japonesa. Então, o evangelista intercultural, ele deve ser humilde. Humildade. A gente vai entrar no ponto depois falando sobre etnocentrismo. Tá? Então, o evangelista intercultural,
ele deve ser humilde seguindo o exemplo do mestre. Jesus, nós vemos em Filipenses capítulo 2, que Paulo ele trata do assunto, é um dos textos mais cristocêntricos da Bíblia, que fala da divindade de Jesus. Porém, Paulo, no texto, ele está falando da humildade. A humildade de Cristo, que é exemplo para todos nós. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus se esvaziou a si mesmo da sua glória divina e assumiu a atitude de servo em corpo humano. Ele o quê? Aculturou-se a cultura hebraica e comunicou sua mensagem primeiramente aos judeus. Então, a forma de como o nosso Deus ele se comunicou conosco. Ele deixou, irmãos. Ele deixou a glória, não que ele deixou a sua divindade, mas o estado eterno, o estado que ele estava ali, sem estar na ausência da dor, da eternidade, para assumir uma forma humana, está limitado ao tempo, limitado ao espaço. Então Jesus ele entrou em nosso mundo, se aculturizou, e dentro desse mundo, ele ficou o quê? Participante da cultura judaica, da cultura hebraica. Jesus ele foi judeu. E ele pregou a sua mensagem primeiramente aos judeus, para se cumprir as escrituras. Nós vemos aqui que o aprendiz da língua e da cultura, ele pode até mesmo ser um pregador talentoso, mas quando ele entra em outra cultura, ele deve se humilhar a si mesmo, como fez o Senhor Jesus, sendo que aprendiz, servo e narrador. Então, a questão é que quando o missionário, o evangelista, que você chega para pregar numa outra cultura, nós não estamos aqui para bater pontos um com o outro, falar como é que eu penso lá no Brasil é assim, aqui no Japão é assim, o japonês age desse jeito, lá no Brasil é diferente. Então, você já teve experiência assim, né, irmão? Você chega a primeira vez vendo no Japão, você já achou de diferente, esquisito, algumas coisas. Algumas coisas que você já viu, atitude japonesa, costume, que você viu falar, isso aí não está certo, isso aí não, nada a ver. Alguém já pensou assim? Já, sempre cheguei no Japão, muita coisa. Mas é por quê? Porque você está entrando numa cultura que você nunca viu antes. Então, o etnocentrismo, que às vezes é normal, às vezes você ter, é você achar que a sua cultura é melhor que a outra, da qual você está convivendo. Então, o missionário ele não pode pensar assim. Ele tem que fazer o contrário, ele tem que se adaptar, ele tem que aprender aquela cultura, tem que entrar. Eu estava passando no ano 2009, teve aquela crise econômica no Japão, e a Hello World, muitas pessoas ficaram desempregadas, e a Hello World ela promoveu algumas palestras ali em Toyohashi. E eu fui nelas, por causa dos brasileiros se reabilitarem para procurar emprego. Não sei se alguém já participou de uma dessas palestras, eu participei, e uma delas, houve um palestrante, um japonês, que ele foi morar no Brasil por um período de 5 anos, eu acho. E lá ele trabalhava com uma multinacional, ele tinha que ir até uma empresa, uma fábrica no Nordeste do Brasil. E o trabalho que ele tinha que fazer é levantar aquela fábrica, que ela estava da falência. Então ele entrou lá e falou, como é que eu vou fazer isso se eu não falo português? Ele já tinha dificuldade. Ele era um homem inteligente, mas ele não conhecia nada do Brasil, nada. Idioma, cultura, nada. Ele foi lá, então a primeira coisa que ele fez é contratar os tradutores, intérpretes, para estar trabalhando com ele, para ele poder conversar com os funcionários brasileiros. E ele conseguiu, nesse período de 5 anos, reerguer a firma. O interessante, irmão, que ele falou que lá ele fez um grande trabalho social, porque ele começou a usar a filosofia japonesa no Brasil. E as pessoas brasileiras os funcionários ficaram admirados. Por exemplo, uma coisa da filosofia, numa empresa, filosofia japonesa, todos são funcionários, até mesmo o Sacho. Então ele colocou essa filosofia como lá? No refeitório ele comia junto com os funcionários. E os brasileiros ficaram admirados, né? Ele é o presidente, como é que ele fica aqui junto conosco, o espião? Ficaram assim admirados com isso. Cultura japonesa. E nisso ele foi ganhando e aprendendo também
dentro daquela com os brasileiros ali, ele começou a fazer um trabalho social. Ele disse, ele botou até slides, que ele promoveu, tinha muitas pessoas analfabetas que conseguiram concluir o primeiro grau. Ele fez um trabalho social tremendo naquela cidade, na cidade anterior. E ele falou na conclusão da sua palestra, para nós brasileiros, ele disse assim: olha, para os brasileiros aqui no Japão, os tempos mudaram. Vocês agora têm que entrar na cultura japonesa. Se vocês querem um espaço aqui, se vocês querem espaço no Japão, vocês têm que se adaptar, conhecer, viver essa cultura. Como ele fez no Brasil. Se adaptou, conviveu com brasileiros, ficou junto com brasileiros. Então hoje, irmãos, é um conselho que ele deu que é muito interessante. Se você entra no Japão, você aprende o idioma, aprende a cultura, com certeza muitas portas vão se abrir para emprego, na sua vida particular, pessoal, social. Mas ainda mais você pensar no reino de Deus. Quando nós adentramos, tinha uma barreira, ele é japonês, não entendo nada. Muitas vezes a nossa barreira, isso eu me coloco junto nesse contexto. Você pensar japonês, é difícil pregar evangelho. Mas se a gente pensar dessa forma, vai ser difícil. A gente tem que entrar, temos que aprender, nos esforçar. Aprender, você está vivendo no Japão. 5, 2, 5, 10 anos. Mas nesse tempo, irmãos, o que nós temos aprendido como japoneses? Como você tem se relacionado com os japoneses, com o seu vizinho? Você tem amigos japoneses? Tem convivido com essas pessoas? Elas sabem que você é cristão? Você já pregou o evangelho para elas? Então são questões que nós devemos nos conscientizar nessa noite, pensar. Porque é claro, irmão, que o chamado para missionário transcultural não é para todo mundo. Algumas pessoas têm um chamado específico, mas nós estamos inseridos no contexto transcultural e temos que nos adaptar, irmãos. E quando você se adapta, quando você entra nessa cultura, irmão, você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Você vai ver como é que Deus vai te usar no poder do Espírito Santo para falar com essas pessoas o Evangelho de Cristo. Louvado o nome do Senhor. O padrão de cultura de cada povo constitui uma última análise, a sua orientação cultural, norteando o modo de ver de cada ser humano. Então, nós falamos aqui no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 15 ao 34, que Paulo ele fez o evangelismo intercultural. Ele entrou ali para os gregos, falou com certeza em língua grega, e ele falou exatamente que os gregos sabiam sobre Deus desconhecido. E ele começou a anunciar o Evangelho. É um dos textos mais importantes sobre evangelismo intercultural que a gente vê na Bíblia Sagrada. Paulo pregando na Grécia e em Atenas. Temos muito que aprender. Próximo ponto é transculturação. Bem? Transculturação. Próximo. Bem? Então, o que é transculturação? Ela é um processo de transformação cultural caracterizado pela influência de elementos de outra cultura, como perda ou alteração dos já existentes. Segundo ponto, a tarefa do missionário transcultural não é alterar ou mesmo mudar os valores de uma cultura, substituí-los por outros de sua própria. Então, quando nós falamos do Evangelho, aqui falando missionário, mas a gente não prega a cultura. A gente vai chegar para o japonês e falar: ô irmão, irmã, você tem que usar saia. Ô irmão, você tem que, na igreja, usar terra. Ô irmão, lá no Brasil nós fazemos assim. Não é questão de costumes, usos. Mas, e você também não vai alterar, a maneira como ele age, pensa. Então, muitas pessoas pensam: o brasileiro se veste assim, japonês se veste desse jeito. Vamos botar aqui em costume, não de igreja, mas dentro da cultura brasileira e japonesa. Vamos analisar esse ponto. Não é. Tá bom? Isso não é pregar evangelho. Princípios bíblicos no contexto transcultural. O próximo. Então nós devemos aprender o quê? Quando você vai pregar evangelho com uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus, de outro país. A imutabilidade dos princípios bíblicos aplica-se às heranças culturais de todos os povos. A mensagem do evangelho não se modifica de acordo com as circunstâncias, ela permanece inalterada. Então os princípios bíblicos, primeiramente, são imutáveis, não muda. O que é verdade, o que é pecado, o que é certo, é na Bíblia, isso não vai mudar, isso é universal. Tá? Nós cremos na ética absoluta,
Tá? Nós cristãos, nós temos na vida diária, na conduta ética absoluta. Ou seja, existe um padrão que é verdadeiro para todas as culturas. Existe o certo e errado que é válido para todas as culturas. Tá? E o que é certo e errado, o que vai nos nortear é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é válida para todos os povos. Bem? Então são princípios que não vão mudar, não é costume. O costume é de pouco para hoje, vai ter um pouquinho de costume. Princípios bíblicos e costumes diferem em essência, pois se aqueles são imutáveis, os princípios bíblicos não mudam. Agora, os costumes, eles têm caráter regional e étnico, são mutáveis e sofrem influência boa ou má da cultura de cada povo. Último ponto. Cabe ao missionário ater-se aos princípios bíblicos, sem que seja preciso transportar elementos exclusivos de sua cultura para a realidade que se encontra. Os princípios bíblicos encontrarão em qualquer cultura os instrumentos adequados da decência e da ética para a vivência cristã. Então, conforme a palavra vai ser pregada, vai ter um discernimento daquele povo alcançado do que ele é certo, do que da cultura dele é errado. Então, o brasileiro, por exemplo, você é cristão, algo que está inerente na cultura brasileira, por exemplo, a sensualidade, o carnaval. Isso é mundialmente conhecido. Se você fala com o japonês hoje, fala de carnaval, ele sabe o que é. Aquela festa de fevereiro, mês de hoje, que lá no Brasil faz, em todo o país. É algo da cultura. Tá? Tem a origem na Europa, europeia, mas ela se adaptou no Brasil daquela forma, que ela promove, exalta a sensualidade, através de dança, de música. Porém, irmãos, se isso é algo intrínseco, faz parte da cultura brasileira, agora você coloca junto com o princípio bíblico, vai ter ponto de divergência, não vai ter união, não vai ter ligar como se adaptar um com o outro. Então você vai descartar aquilo que é ruim da sua cultura. Então, se o carnaval era festa na minha vida no passado, hoje que eu sou de Jesus não é mais. Vou descartar essa cultura, não participo mais. Então é dessa forma. Da mesma forma que os japoneses que hoje eles participam de festas pagãs, adoram a Deus, né? Então no verão, no mês de agosto, tem muito matsuri por aí, tem muita festa que é dedicada aos mortos, tá bom? E é claro que o japonês, ele crente, ele convertido, não vai mais participar dessas festividades, né? Porque vai contra a princípios bíblicos. Próximo ponto. Eu tirei o exemplo de um missionário chamado Hudson Taylor. Ele foi um missionário transcultural e ele pregou o evangelho na China. Então nós vemos aqui a festa, ele é inglês, mas vemos que ele, para se adaptar ali na China, ele começou a se vestir como um chinês. E no livro de Heróis da Fé nos fala que muitos missionários, muitos missionários junto com ele, não gostaram da ideia dele, não aceitaram. Mas ele falou, como é que eu vou pregar no interior da China para pessoas que nunca viram um europeu, nunca viram uma pessoa de outro país chegar de gravata, de terno, com minha roupa da Europa, eles vão me achar totalmente diferente, vai ter dificuldade. Então eu vou me adaptar a essa cultura para que venha o Evangelho encontrar facilidade, pontos de contato para poder entrar na cultura deles. E ele conseguiu ganhar muitas almas através desse método. Foi um grande evangelista. James Hudson Taylor, ele foi um missionário cristão protestante inglês na China, fundador da China Island Mission, agora a OMF Internacional. Taylor viveu na China por 51 anos. A sociedade que ele iniciou foi responsável pelo envio de mais de 800 missionários ao país, que começaram 125 escolas, e diretamente resultou na conversão cristã de 18 mil pessoas. Também como no estabelecimento de mais de 300 estações de trabalho, com mais de 500 colaboradores locais em todas as 18 províncias. Então Taylor foi conhecido pela sua sensibilidade à cultura chinesa e pelo seu zelo pelo evangelismo. Então ele adotou a prática de usar roupas nativas da China, mesmo quando isso era raro entre os missionários da época. Sob sua liderança, a CIM era singularmente não denominacional na prática e aceitava membros de todos os grupos protestantes, incluindo indivíduos de classe de trabalho, mulheres solteiras e recrutas multinacionais também. Primeiramente, por causa da campanha do CIM contra o comércio global, Taylor foi citado como um dos europeus mais significantes a visitar a China no século XIX.
O historiador Multitroclo sumariza o tema de sua vida. Nenhum outro missionário nos 19 séculos desde o apóstolo Paulo teve uma visão mais ampla e usou o plano mais sistematizado para evangelizar uma grande área geográfica como o Hudson Taylor. Então nós vemos aqui que Taylor, além de tudo isso, ele aprendeu variedades da língua chinesa, de dialetos como o mandarim, o Teochew e o dialeto Shaozhou, e os dialetos Wu do Xangai e Ningbo. O último destes ele conhecia bastante para ajudar a preparar uma edição coloquial do Novo Testamento escrito nessa língua. Então vemos aqui um homem que foi muito usado por Deus e que teve a sua visão, né, multicultural, transcultural de pregar o Evangelho. Tá bom, próximo. Então aqui vamos falar agora, acelerando um pouquinho. 7 pontos importantes que o evangelista intercultural ele tem que aprender sobre a cultura de um povo-alvo. Então vamos falar de 7 pontos. Primeiro, cosmovisão. Então quando você vai falar com uma pessoa de outro país, estrangeiro, talvez você trabalha com alguém que é da Indonésia, é muçulmano, pessoa da China, da Grande. Cosmovisão, que é o conceito do universo, a realidade, a natureza. O que ele acha sobre Deus, sobre religião, sobre o mundo, tá? A visão do mundo que ele tem. Então, cada povo ele tem um ponto de vista diferente sobre isso, tá? Baseado na sua religião e na tradição que ele tem. Então, é importante você saber, principalmente no Japão, qual é a cosmovisão japonês, tá? Eles pensam sobre o mundo. Sistema de valores, o que é bom, o que é mal, dentro dos padrões de grupo, de povo. Tá? O que é bom para eles, o que é errado, o que é mal para eles. Tá? Porque isso, dentro da nossa cultura, ou até mesmo no princípio bíblico, vai conflitar. Terceiro, normas de conduta, formas de comportamento aceitas. Tá? Isso aqui é interessante, porque a forma de comportamento, por exemplo, existe coisas da etiqueta. Por exemplo, irmão, alguém já fez garfo no Japão, em restaurante? Já fiz no refeitório. No refeitório eu fui uma certa vez jantar, tá? nesse ponto aqui, norma de conduta, forma de comportamento. Às vezes você vai almoçar e eu tive que pegar alguma coisa, coloquei o palito de racha cravado no arroz. Aí, irmão, tinha um japonês do meu lado, ele me olhou com cara feia. Eu depois que eu entendi, eu fui ligar, entendi por quê. Porque aqui no Japão eles fazem isso com o cemitério, né? Quando eles oferecem para os mortos deles, né? Algo que é da cultura. Então, uma norma de conduta que se torna uma etiqueta já. Então, você fazer isso é mal educado. Você fazer isso está indo no restaurante, em qualquer lugar. Então, não faça, né? Vamos respeitar a cultura do japonês. Então, é um ponto aqui, né? A gente tem que tomar um certo cuidado. Né? Você tem um exemplo do nosso conduta. Próximo ponto. Formas linguísticas. A dificuldade que todos temos de relacionar um com o outro, talvez de outra nacionalidade ou idioma. Sistema social, estrutura cultural e social de um povo, classe, caixas e religiões. Então aqui, no contexto mais na Índia, tem essa dificuldade, né? Eles têm seus grupos separados ali na Índia. Tá? Tem caixas, clãs, então eles não se misturam com outros, então tem essa dificuldade. E até mesmo dentro da Índia falam-se mais de 10 dialetos. A dificuldade do missionário na Índia também de alcançar muita gente lá, e isso, eles falam vários idiomas ali, cada grupo fala um idioma diferente. Aqui no Japão eu até estudei no japonês, tinha um casal indiano, eles conversavam com outro em inglês, não falavam o idioma dele, porque na Índia, ele era de uma região, era de outra, e na região dela ela falava um idioma, um dialeto, na região dele era outro, então eles entendiam inglês, conversavam entre si em inglês. Forma de comunicação, que dialeto nós falamos agora, e processos cognitivos, conjunto de conhecimento aceito como verdade baseado na cosmovisão de cada um. Então nós vemos aqui, irmãos, que é importante conhecer esses 7 pontos. Vamos passar para o próximo. Para muitos africanos, por exemplo, a dança é o instrumento principal de transmitir valores e ideias. Nós vemos exemplos africanos, a gente vê as de igreja, a gente tem africanos que ficam dançando, pulando. O brasileiro chega lá, você escandalizar, mas é da cultura. Então, dentro da tradição dele, você tem que estar transmitindo valores e ideias naquela dança, tá? Naquele processo que estaria adorando a Deus. No Japão, as danças típicas contam histórias e crenças. Tá? Já no Brasil, se você botar dança no Brasil, imaginar, na cultura brasileira, é entretenimento. Você só vai dançar para se divertir. Mas dentro do Japão, dentro da cultura deles, para também transmitir uma história, também transmitir
as suas crenças, tá? Dentro da cultura do Japão. Então, aqui, inserindo-se em uma nova cultura, né? Já terminou. Então, a primeira coisa que nós devemos aprender: superar o choque cultural. O que é o choque cultural? Ele desaparece quando o missionário absorve a cultura do povo a qual evangeliza, isto é, quando começa a sentir como se estivesse em casa. É quando você chegou no Japão pela primeira vez, talvez você passou por isso, sentiu desânimo, sentiu vontade de voltar para o Brasil, sentiu tristeza, depressão. Isso é choque cultural. Você está meio de um povo que você não conhece, dificuldades que você vai ter com a língua aqui, você passou por isso. Eu creio que a maioria já passou por choque cultural. E aqui no contexto de missionários passa também, né? Quando vai lidar numa cultura, com a dificuldade, a solidão, a depressão, né? Ele acha inaceitável aquela cultura. Muitas vezes entra nesse ponto. Nós também passamos por uma experiência semelhante como brasileiros aqui no Japão. Rejeitar o etnocentrismo, que é importante. Etnocentrismo é a atitude preconceituosa de julgar o comportamento de outras culturas pelos padrões de comportamento e conceito de valores da nossa cultura, julgando-os superiores a outras culturas. É quando você acha, não, nossa cultura no Brasil é bem melhor. Lá no Brasil, o brasileiro faz assim, o japonês faz diferente, o outro é cultura diferente, para que isso? Né? Então você se acha a sua cultura superior, né? Suas roupas, sua maneira de se vestir, de se arrumar, superior do que a outra pessoa de outra cultura. Então você tem etnocentrismo. Tá? Isso aqui nós devemos rejeitar e evitar quando você se insere em uma outra cultura. E a contextualização, que é a adaptação da mensagem do Evangelho comunicada pelo missionário à cultura receptora, dentro do contexto da cosmovisão dessa cultura. Nós vemos o exemplo da pregação de Paulo aos areopagitas, né? Nós citamos aqui no texto do início. Devemos ter o quê? Amor às almas perdidas, como Deus amou o mundo, nós também temos que amar e fazer missões transculturais. E a conclusão: missão transcultural deve começar na vida do próprio discípulo de Cristo, por meio da adoração e da profunda comunhão com Deus, do bom testemunho pessoal, da prática do serviço e da justiça social, do sacrifício próprio, da entrega à obra de Deus, da renúncia aos interesses pessoais e a submissão ao senhorio de Cristo. Terá que identificar-se com a cultura alvo, tal como o mestre identificou-se com a humanidade, a ponto de submeter-se à morte de cruz. Amém? Então, irmãos, o nosso desafio transcultural para a igreja aqui no Japão, irmãos, é nos identificarmos com o japonês. É entrarmos nessa cultura, deixar de lado nossos valores, nossos padrões, deixar de lado, irmão, aquilo lá no brasileiro, é dificuldade da língua, que é algo que é mais difícil dos brasileiros aqui, irmão, mas isso dá para ser vencido, irmão. Quantos cursos, irmão, se você procurar tem por aí, gratuito, curso em organizações ONG que promovem. Irmão, no Toyohashi tem um curso que é da Associação Brasileira, Associação de Estrangeiros de Toyohashi, que é perto da estação. Eu fiz alguns meses ali. Irmão, como você aprende? Porque você pode ir lá, os professores são tudo voluntários. Não é aquele curso formal, sabe? É bem formal o aprendizado. Mas o contato que você tem com as pessoas ali é muito importante, é muito valioso para a minha vida. Você conhece pessoas da Coreia, pessoas que da Indonésia, pessoas da Filipina, pessoas de outros países, e naquela mesma sala, na mesma mesa, conversando ali, tentando falar, se comunicar em japonês. Então, para nós cristãos, eu recomendo isso. Para você que ama a palavra de Deus, quem vai fazer missão, faça isso. Faça isso, no nome de Jesus. Tente aprender a conhecer outras culturas, a maneira como outras pessoas pensam, em nome de Jesus. Amém? Então, esse aqui é o nosso desafio, tá bom? É o desafio do século XXI para a igreja, mas eu quero trazer para o contexto das nossas vidas aqui no Japão. Meus irmãos, nós fizemos aqui uma enquete, passei para vários irmãos, e marcamos aqui algumas respostas. Irmãos responderam as perguntas, e eram 9 perguntas, certo? Acho que está mais uma aqui, irmão. Está separado por pontuação. Coloquei de pontuação aqui. Bom, quem marcou de 9 a 20 pontos, tá? Quem marcou, você fez o total de pontos com isso? Então vemos aqui a pergunta: só aperta a diferença, aceita a maneira de fazer as coisas das outras pessoas. Tudo bem, não vou citar todas as perguntas, mas quem conseguiu de 9 a 20 pontos, esse é o resultado. Você tem dificuldades de conviver com pessoas de outras culturas.
há áreas de sua vida que precisam ser trabalhadas. Pelo volume aqui, né, foram 10 pessoas, tá? Foi um número bem pequeno, que ficou nesse plano. Tem dificuldades de conviver com pessoas de outra cultura. Agora o segundo, que é de 25 a 45 pontos, não sei quantas são, acho que aqui, ó, não pegou isso no meio não. De 25 a 45 seria esse. O seu período de ajustamento com pessoas de outras culturas tem possibilidade de ser menos doloroso. Embora você